Boa noite, equipe gestora da Escola Marechal Rondon. Boa noite aos professores. Em nome da professora Norma, da coordenadoria, eu cumprimento todos os alunos. Hoje é a nossa live da Escola Marechal Rondon. Live esta preparada para vocês, alunos. Momento importante, momento onde os professores irão repassar o conteúdo para vocês, onde vocês terão a oportunidade de tirar as dúvidas, porque logo vocês estarão realizando, fazendo a prova do Enem. Então, aproveitem esse momento. E também nós temos o kit Revisa Enem. Estudem o kit, pega o kit, vamos estudar, vamos fazer as nossas tarefinhas que tem no kit, as atividades que tem lá. O kit é muito importante para vocês, é um kit muito rico. Aproveitem esses momentos. Quero aqui também agradecer a todos os professores que não têm medido esforços para que essas lives acontecessem e também as nossas aulas, as aulas remotas que eles estão trabalhando para vocês, alunos. Não tem deixado vocês sem atividades. Parabéns a todos os professores, uma ótima noite a todos vocês e uma boa aula. O Instituto Marechal Rondon agradece ao Governo do Estado, ao Secretário de Educação, por acreditar no nosso aluno do ensino médio, proporcionando a eles um aprendizado maior através da plataforma Enem, através do kit Enem. Agradecemos também a professora Rosângela Marum por oportunizar as escolas criarem momentos de aprendizado e interação entre alunos e professores. Agradecemos também as professoras Gisela, Luciana, Zilda, que carinhosamente se dispuseram a fazer este momento da Escola Marechal Rondon. Nós sabemos também que o conhecimento é um jogo, e um jogo bom, ele precisa de exercício e precisa de dedicação. Para se formar grandes campeões, precisa-se buscar, conhecer, ler. Isso tudo faz parte do aprendizado do nosso aluno. Então, neste momento, assim, carinhosamente, eu passo a bola para o time Marechal Rondon. Matemática show de bola. Hoje eu estou aqui para passar para vocês um pouquinho das dicas de matemática, né? Nós temos aí um tempo até 24 de janeiro e logo já vem o Enem. Então eu preparei aqui 7 dicas para vocês, 7 conteúdos que com certeza caem no Enem, para vocês poderem se preparar e darem um show de bola no Enem. Primeiro conteúdo, ou na realidade, o 7º conteúdo que mais cai no Enem. O 7º conteúdo que mais cai no Enem é porcentagem. Porcentagem, gente, porcentou. Então a gente pega o todo, O todo divide por 100. Então, vai lá, o todo, que no caso aqui é 1.800, dividido por 100. Elimina os zeros, então nós temos 18. Como eu quero 12%, então 12 vezes 18, temos que é 216. E aí é só você fazer a interpretação. Ah, eu quero acréscimo, então você vai somar 216 ao valor 1.800. Eu quero um desconto, então eu vou subtrair. Se os descontos ou os acréscimos forem sucessivos, utiliza isso 2 vezes, adiciona 216 e calcula mais 12%. E assim você não vai errar nenhuma questão de porcentagem. 6º conteúdo que mais cai no Enem, de matemática, estatística. Não tem como a gente fugir de estatística. E olha que maravilha, fácil.
Fiz um mapinha mental aqui para vocês lembrarem um pouquinho. Média aritmética. Somar e dividir pelo número de parcelas. Não tem erro. Mediana. Eu vou pegar os dados, organizar ele em ordem crescente ou decrescente, que é o nosso rol, e pegar o meio. Gente, o meio. Mediana é o meio. E olha que legal, moda. Quem não sabe o que é moda? Moda, na matemática, é o que mais aparece. Então, o número que mais aparecer nesse rol de possibilidades vai ser a nossa moda. E se eles pedirem média ponderada? Se eles pedirem média ponderada, eles vão dar para você o peso. E aí é só você multiplicar pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Não vai ter erro. Quinto conteúdo que mais cai no Enem: gráficos e tabelas. E aí a gente conta com uma ajuda muito importante, que é a interpretação. Com certeza a professora Zilda já trabalhou com vocês. Vocês devem ter lido e relido, trabalhar interpretação, prestar atenção nos exercícios que vocês estão fazendo, ler com atenção, analisar os gráficos, analisar as tabelas, né? Então nós temos aqui um gráfico. Nesse gráfico aqui, ele vem pedindo o valor menor ou igual, né? Nós temos uma locadora de carros, duas locadoras, e ele quer saber qual o preço menor ou igual da locadora Q. O que está abaixo, olha aí, risquei de vermelho, o que está abaixo, analisou o gráfico, conseguiu fazer a resposta correta, né? Olhando aí, a resposta correta é o intervalo que ele deu, que está abaixo. Lembrando que ele quer menor ou igual. Tá vendo como é importante fazer uma análise, uma interpretação correta? Depois, quarto conteúdo que mais cai no Enem. O quarto conteúdo que mais cai no Enem: funções. Nossa, como funções é importante. E cai muitas questões sobre esse conteúdo. Mas eu não posso esquecer e achar que é só função do primeiro grau ou função do segundo grau. Eu tenho que lembrar que nós temos várias funções matemáticas. E uma dica é fazer o mapa mental dessas funções. Porque nós temos a função afim. Função afim são todas as funções onde eu tenho uma função do primeiro grau. Represento essa função através de uma reta. A função pode ser crescente ou decrescente, e aí vamos analisar o gráfico da função e analisar qual é o ponto, a raiz. Então, são coisas que a gente precisa memorizar. Uma função quadrática a gente trabalha com parábolas, com cavidade voltada para cima, voltada para baixo, ponto máximo, ponto mínimo. Então eu preciso saber do vértice, lembrar dessas fórmulas, guardar. Função exponencial, muito foi falado aí quando esse vírus veio, na propagação do vírus, coronavírus, né, que a gente está aí lutando contra ele no nosso dia a dia. A propagação dele é de maneira exponencial, é uma maneira muito rápida, ele cresce de maneira absurda, rapidamente. Então, função exponencial provavelmente vai cair no Enem de 2020. Função logarítmica também cai. E temos as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então não custa dar uma olhada, uma lida, resolver exercícios sobre funções. Terceiro conteúdo que mais cai no Enem. O terceiro conteúdo que mais cai no Enem é escala, razão, proporção. Não tem como a gente fugir. Escala, a gente vai trabalhar a regrinha de 3, vai trabalhar a proporção. Olha aqui, falou em escala, falou em mapa. Se falou em mapa, falou em unidades. Então eu tenho que tomar cuidado, porque quando se fala em mapa, eu estou trabalhando a medida do desenho e a medida real.
Se eu quero fazer a divisão e encontrar o valor, é dividir o tamanho do desenho pelo tamanho real. E aí, normalmente, vem trabalhando com centímetros, quilômetros. Então, precisamos lembrar da transformação de unidades. Muito importante, e a gente acaba esquecendo, perdendo a ordem, porque hectômetro, decâmetro, decímetro não são medidas muito utilizadas. Então, olha aí um macete para a gente lembrar. Primeiro, K, G, dá. Meu Deus, comi muito. Macete para não esquecer a ordem. K, G, dá. Meu Deus, comi muito. E aí, se eu quero trabalhar com a unidade metros, eu vou ter quilômetro, hectômetro, decâmetro. Se eu quiser trabalhar em litros, quilolitro, hectolitro, decalitro. Lembrando que sempre eu vou multiplicando de 10 em 10 ou dividindo de 10 em 10 se eu estiver voltando para as unidades acima da escada, né? E se eu quiser trabalhar com gramas também, quilograma, hectograma, decagrama, tá? Se eu estou trabalhando com área, eu vou trabalhar área. Área é medida ao quadrado, então eu vou pegar o 10 ao quadrado, é 100. Então, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. E se eu estiver multiplicando, querer trabalhar com volume, então eu vou multiplicar por 10 ao cubo, que é 1000. Fácil, hein? Essa vocês não podem errar. Segundo conteúdo que mais é cobrado no Enem, o segundo conteúdo que mais cai, que vocês vão estar preparadíssimos para fazer a prova dia 24 de janeiro. Aritmética. A aritmética trabalha adição, aritmética subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. Então, não esqueçam de dar uma olhada nas propriedades, para vocês não se perderem, não trocarem regrinhas simples. Outra coisa, gente, tabuada. Precisamos agilizar o nosso cálculo. O Enem é uma prova em que a gente tem aí 3 minutos, em média, por questão. 45 questões de matemática. Então, o cálculo precisa ser agilizado. E para ele ser agilizado, a tabuada vai auxiliar muito. Então, estudem a tabuada. Coloquem em lugares visíveis que vocês estão toda hora olhando. Faça a tabuada, coloca no espelho. Toda vez que você for lá se olhar no espelho, você vai estudar um pouquinho de tabuada, colocar as fórmulas, isso também ajuda muito. E o campeão? O conteúdo que vem em primeiro lugar. O conteúdo campeão de audiência. O conteúdo que mais cai no Enem. Geometria. E aí a gente não pode esquecer que geometria não é somente a geometria plana e a geometria espacial. Nós temos a geometria analítica, que a gente trabalhou no início do ano, até mesmo nas aulas presenciais. O que é ponto, reta, distância entre pontos, ponto médio. Então não esqueçam desse detalhe. E o que não podemos deixar? Geometria plana e geometria espacial. São fórmulas que a gente precisa gravar. Não esqueçam. Triângulo equilátero, que é aquele triângulo de todos os lados iguais, é provável que caia. Então, lembre da fórmula da altura e da fórmula da área. A altura é L raiz de 3 sobre 2. E se eu quiser trabalhar a área, vou elevar ao quadrado. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E com isso, vocês não vão perder nenhuma questão do Enem. Vamos atingir no mínimo aí 800 pontos. Conto com vocês. E agora eu vou passar a bola para a minha colega Zilda. A bola da vez agora é língua portuguesa. Então, você quer bater um bolão na redação? Venha comigo. O que está em jogo hoje são as citações. Você sabe como fazer as citações na redação? E para que elas servem? E como usá-las? Então, vamos ver isso agora. A
As citações, elas podem serem usadas em qualquer parte do texto. Elas podem ser usadas no começo do texto, para introduzir um tema, ambientar o leitor, durante o desenvolvimento, para embasar sua argumentação, ou no final, para ajudar na proposta de intervenção. Então, as citações, elas podem ser usadas em qualquer parte da redação. Quais são os tipos de citações? Temos a direta, né? Há dois tipos, a direta e a indireta. E o que seria uma citação direta? A citação direta, ela é aquela em que o candidato, ele vai citar a fala, e colocar a fala do autor, né, que está sendo referenciado, de acordo da mesma forma como ele falou, exatamente igual, ali, original. E ela deve o quê? Vir entre aspas. E o nome do autor pode ser antes ou pode ser após a fala. Vamos aos exemplos. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, disse o poeta Carlos Drummond de Andrade. Então aqui nós temos um exemplo de uma citação direta. A fala vem antes e aqui veio a informação sobre o autor que está sendo referenciado. Isso aqui é importante. Por quê? Quando fazer uma citação direta, é preciso passar uma certa informação. Então não basta colocar que ele é um poeta, o poeta Carlos Drummond, para ser mais preciso, para dar mais credibilidade. Então aqui o candidato colocou que ele é um poeta modernista, porque assim já está ambientando o leitor. E não esqueça então que a citação direta ela deve vir entre aspas e tem que ter ali uma certa informação do autor que está sendo referenciado. Outro exemplo, né? Aqui o nome do autor vem antes e depois vem a fala dele, então não há problema, pode ser antes ou após a fala. Como disse o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então vocês viram aqui dois exemplos, né, de como fazer a citação direta. Lembrando que a citação direta ela é válida desde que você realmente lembre-se do que o autor falou e coloque exatamente como ele falou. Caso contrário, então é melhor fazer a citação indireta. Vamos então à citação indireta. O que seria a citação indireta? Se a citação direta é o candidato colocar ali exatamente a fala do autor de forma original, exatamente como ele falou, a indireta é o contrário. O candidato vai parafrasear, ele vai parafrasear a ideia original, ou seja, vai escrever com suas próprias palavras. E um detalhe, ela não pode vir entre aspas, tá? Porém, é importante, é necessário que passe uma certa informação, né? Então, assim, não vem entre aspas, mas tem que colocar ali a fonte, o nome do autor que está sendo referenciado. Vamos ver aqui no exemplo, ó. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Então, aqui é uma citação indireta, ela não está entre aspas, porém aqui foi colocado a fonte, isso é importante, né? Que foi tirada aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, pode-se fazer uma citação indireta, sem aspas, e coloca assim com as suas próprias palavras a fala do autor. Outro exemplo, pegando aquela mesma citação, né, do slide anterior, como disse o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho surgem problemas. Então aqui o candidato fez uma citação parafraseando o pensamento do poeta Carlos Drummond de Andrade, lá onde ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra,
tinha uma pedra no meio do caminho. Ele parafraseou e colocou aqui que no meio do caminho surgem problemas, tá? Então, as citações, elas podem ser feitas de forma direta e de forma indireta. Observando que aqui continua a fonte, isso aqui é importante, colocar, né, a citação de quem é, então do poeta modernista Carlos Drummond. Isso aqui é importante para dar credibilidade. Agora, fica uma dica. É válido usar as citações? Sim, isso vai ganhar ponto lá na terceira competência da redação do Enem. Porém, nada de exagero. Cuidado, cuidado com os exageros. Afinal, quem está escrevendo é você. Você se apossar das ideias alheias não pega muito bem. Então, é preciso, sim, usá-las com moderação, né, com bom senso. Porque, de repente, você faz um texto e retirando ali as citações, o que vai sobrar realmente do seu texto? O que é genuíno ali realmente? Então, o que é aconselhado, né, segundo a cartilha do Enem, é aconselhado que faça-se uma citação por parágrafo de argumentação, sem exagero, desde que a citação esteja relacionada com a sua tese e com os seus argumentos, com a temática. Caso contrário, você vai perder ponto, tá? Então fica a dica. E para continuar, né, jogando aquele bolão na redação, eu trouxe aqui um exemplo, né, um exemplo de como utilizar isso aqui na redação. Peguei uma redação nota 1000 e aqui está um exemplo de citação direta. As consequências dos conflitos gerados pelos atritos diplomáticos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, ainda mais com a alta tecnologia nuclear desenvolvida. Como, por exemplo, pode-se citar a instabilidade diplomática da Coreia do Norte perante as organizações das Nações Unidas. Desse modo, fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. Então veja bem que aqui, no final da argumentação, o candidato utilizou uma citação direta. E olha só como que foi feita, exatamente como deve ser, né? Primeiro aqui ele colocou a informação da pessoa que está sendo citada, o Einstein, e aqui abriu aspas, colocou a fala dele exatamente como ele falou, fechou aspas. Então assim faz uma citação direta. E vamos a um exemplo de uma citação indireta também numa redação. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, devido à falta de atuação das autoridades. Grandes empresas sentem-se livres a invadir a privacidade dos usuários e vender, e assim segue a redação. Então, veja bem, o candidato aqui intercalou uma citação, né, na argumentação dele, né, fez aqui de forma indireta. Ó. Segundo o pensador Thomas Hobbes, então passou a fonte, que é o pensador Thomas Hobbes, e aí ele aqui parafraseou a ideia lá do pensador. Ó. O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. E aqui ele segue o seu próprio argumento, né? Entretanto, isso não ocorre no Brasil devido à falta de atuação. Então, segue a redação, tá? Então, assim, não vem entre aspas e é feito de forma indireta, só parafraseando, o candidato faz a citação com suas próprias palavras. E agora, né, para você aí que está querendo realmente jogar bem na redação, eu trouxe aqui duas citações que elas podem ser usadas em qualquer tema, tá? E aí você vai realmente fazer parte do jogo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, como reza o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha só, isso aqui é muito, muito legal.
Por quê? Porque aqui está falando exatamente dos direitos, da dignidade. Todo ser humano nasce livre, né? Ele tem direitos. O Enem, ele traz uma problemática. Se tem um problema, é porque um direito foi violado. Logo, essa citação, ela cabe em qualquer tema. Então, fica a dica. Grave esta citação, ela pode ser direta ou ela também pode ser indireta, né? Então, vale a pena aí conferir. E temos aqui também, olha, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, vale a dica. Esta citação aqui do artigo 5º da Constituição brasileira também vale. Por quê? Porque trata-se de direitos, trata-se da dignidade, né, que todo mundo tem, né, é igual diante da lei. Então, se está tendo algum problema, se está havendo algum problema, é porque esse direito está sendo violado. Então, fica a dica. Pode usar isso aqui de forma indireta ou de forma direta. E, para a gente encerrar, então aqui também eu trouxe duas citações que vocês poderão utilizá-las na conclusão, sabe, lá no finalzinho, para fazer a proposta de intervenção? Então, vamos lá. Albert Einstein já dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o. Nesse sentido, olha aí joga aqui a proposta de intervenção para resolver o problema que foi abordado na redação. Muito bacana, né? E pode usar em qualquer redação, em qualquer tema, né? E a outra dica. O grande líder pacifista Nelson Mandela defendia que, quando se há um problema, deve-se enfrentá-lo e não disfarçá-lo. Nesse sentido, aí faz-se a proposta de intervenção. Logo, esta citação é uma que pode ser usada também em qualquer tema, tá? Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado, tá? E quem gostou, quem ficou interessado aí, aqui tem o meu contato, vocês poderão depois no meu canal assistirem todas as aulas de redação, desde o início, tá? Foram estas as dicas, estou na torcida por vocês, que vocês batam um bolão no Enem. E agora, eu passarei a bola para a professora Luciana. Eu sou a professora Luciana de Biologia e vou passar agora os conteúdos que mais caem no Enem, tá? De 2009 até 2019, tá? Um pequeno resumo das coisas que já caíram no Enem, tá? As questões voltadas ao Enem. Nós temos histologia, que é a ciência que estuda os tecidos. Nós temos a parasitologia, que é o que vai estudar todos os parasitas, né, os vermes, nematelmintos, plateumintos. Nós temos a saúde, que vai fazer saneamento básico, que vai entrar também a Aedes aegypti, o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde. Zoologia, tá? Zoologia é a ciência que ele é o ramo que estuda os animais, abrange os animais. Biotecnologia, bio quer dizer vida, tecnologia é estudo da vida em laboratório, é o que a transformação de várias doenças que veio de laboratório, então ele vai estudar isso aí, a biotecnologia. Nós temos a evolução. Evolução é a parte de evoluir, de crescimento, a transformação de cada espécie, a evolução de cada espécie, né? Aí nós temos a parte da botânica. Botânica, ela está relacionada aos estudos das plantas, né? Os fungos, como lidar do crescimento. Aí vem a parte das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Nós temos a parte da bioquímica. Bioquímica aborda todos os processos orgânicos de cada ser vivo, tá?
outros processos químicos, né, de cada ser vivo, ele vai abordar isso. Nós temos a parte também aqui da genética. Genética, ele pega 6 gerações, então ele vai ver o fenótipo e genótipo de cada seres, tá? Aí vem fisiologia, física, estudo da natureza, das funções. Ele vai abordar o quê? Ele aborda o quê? Ele vai estudar as células, tecidos, órgãos, sistemas, tá? Dos seres vivos sadios, tá bom, gente? Aí vem citologia. Citologia, ele vai estudar as células, né? As células de cada ser, certo? Os seres unicelulares, pluricelulares, as células animais, as células vegetais. Aí vem a ecologia 30% no Enem. Ele vai estudar os seres bióticos e abióticos que existem no nosso ecossistema, tá, gente? Bons estudos, boa sorte, fiquem todos com Deus. Até logo.